tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou professor de História e hoje eu vou fazer um negócio meio diferente, vou dar continuidade a um vídeo que eu fiz semana passada falando sobre o Velho Oeste. Hoje eu vou falar sobre, um pouquinho depois disso aí, da Grande Depressão dos Estados Unidos, o fim da Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e a Lei Seca e as consequências que isso trouxeram, né, como a formação das gangues no meio oeste americano e principalmente os grandes ladrões de banco dos Estados Unidos nessa época. Então já clica aqui embaixo, deixa o curtir, se inscreve, que ajuda nós. E é isso, valeu, bora pro tiroteio. No início do século XX, durante e após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram se afirmar como grande potência através da importação de produtos aos países da Europa, que por conta dos embates em seus territórios, não conseguiam se manter sem a ajuda externa. Cidades, indústrias e campos haviam sido destruídos e esses países recorreram fortemente ao país norte-americano para conseguirem se reestruturar. Esse fato causou grande sentimento de otimismo nos estadunidenses, que passam a viver o chamado American Way of Life. Havia emprego, os preços eram baixos, a tecnologia chegava às casas e o tempo da incerteza havia ficado para trás. Afinal, aquela era a terra da oportunidade. Essa situação entra em decadência quando os europeus, já em fase avançada de sua reestruturação, param de exportar grandes quantias de produtos e acabam inchando o mercado americano, que acabara por lotar os estoques sem ter para quem vender. Haviam mais mercadorias do que consumidores, mais oferta do que demanda. Dessa forma, muitas empresas tiveram de parar a produção. Milhares de trabalhadores ficaram sem emprego, sem casa e sem comida e migravam através do país atrás de emprego. Então, em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebra, influenciando também diversos países ao redor dessa crise como um dos fatores para o crescimento de ideias fascistas e nazistas na Europa, que foram afetados pela derrocada do capitalismo e tiveram duras perdas econômicas. Para se ter uma noção, o PIB mundial caiu cerca de 15% durante a Grande Recessão. Em 2009, a Grande Recessão daqui fez a queda do PIB, do Produto Interno Bruto, ser de apenas 1% e já causou que rebuliço tudo. Antes, um pouco disso, em 1920, os Estados Unidos haviam dado um tiro no próprio pé com a Lei Seca. Na tentativa de culpar algo pela alta taxa de violência e a pobreza nos Estados Unidos causados pelo próprio capitalismo, o presidente americano Woodrow Wilson promulga o Volstead Act, a 18ª emenda da Constituição americana, que proibia a fabricação, o transporte, a venda e o uso de bebidas alcoólicas em todo o território nacional. Essa medida acabou por ter um efeito reverso, pois a proibição enriqueceu grupos mafiosos, como o Chicago Outfit, do famoso Al Capone, assim como diversos outros grupos de contrabandistas por todo o país, aumentando ainda mais a violência e, consequentemente, o consumo das bebidas. Nesse contexto todo de insegurança e violência, diversos sujeitos aproveitaram para realizar roubos de diversos tipos pelo grande território estadunidense, marcando seus nomes na história pelas suas façanhas, suas grandes fugas, seus tiroteios e sua personalidade marcante. O nome mais marcante dessa época foi John Herbert Dillinger, líder da gangue Dillinger, que roubou diversos bancos do meio oeste dos Estados Unidos. A gangue empregou táticas de inspiração militar ensinadas a eles na prisão por homens como Hermann Lamm, um ex-soldado prussiano que era perfeccionista em seus roubos, adotando táticas sistemáticas para a realização dos assaltos. As táticas incluíam o uso de funções durante o roubo: um vigia, um motorista da fuga, um homem do saguão e o homem do cofre. Os membros da gangue tinham armas modernas, como a famosa submetralhadora Thompson, e também coletes à prova de balas. Lamm é responsável pela criação dos primeiros mapas de fuga detalhados, conhecidos como JITs, para melhorar as chances de fuga após o roubo. Veículos potentes também eram usados, como os cupês Ford com motor V8. Na cena do crime, eram conhecidos como carros de trabalho, mas eram descartados após o crime, para frustrar os relatórios de testemunhas oculares dados à polícia. Os gangsters usavam depósitos de gasolina para seus carros de fuga, bem como kits médicos para tratar os ferimentos. A gangue Dillinger ficou famosa também pelas fugas da prisão, as quais nem o melhor roteiro hollywoodiano podiam descrever. Dillinger chegou a ser preso diversas vezes
tendo sua fuga de Crown Point, Indiana, como a mais impossível. A prisão era feita para ser anti-fuga. No entanto, Dillinger fugiu com facilidade da prisão, rendendo um dos guardas e saindo sem disparar nenhum tiro. Os vídeos e fotos da prisão de Dillinger nessa cidade mostram ele calmo e sorrindo, envolto de policiais que pareciam seus fãs. Após essa fuga e a desmoralização do Estado americano perante Dillinger, ele foi considerado inimigo público número 1 pelo FBI, que agora intensificava suas forças na caçada do ladrão de bancos. Dillinger foi traído por uma dona de bordel romena, o qual estava escondido. Ela se chamava Anya Campanhas, conhecida como a Dama de Vermelho, que ao ser encurralada pelas investigações por conta do seu visto no país, acabou ajudando na emboscada para capturá-lo. Dillinger foi executado ao sair do Biograph Theatre em Chicago, Illinois, cercado por investigadores do FBI. Ele tinha 31 anos quando faleceu. A morte de Dillinger forçou a caçada a outro famoso fora da lei, Pretty Boy Floyd. Charles Arthur Floyd era um jovem nascido em Bardolph County, na Geórgia, de família simples e muito educado. Quando jovem, já havia se envolvido em pequenos furtos, o que acabou levando à prisão, onde conheceu alguns outros ladrões da época, que já haviam realizado grandes roubos, como os criminosos do submundo de Kansas City. Muitas pessoas endividadas durante essa época tiveram de hipotecar suas casas para dar uma garantia de pagamento aos bancos e ao Estado americano. E Floyd acabou salvando a pele dessas pessoas em seus roubos, o qual queimava os comprovantes hipotecários dos bancos. Imagina só. Acabou sendo perseguido e morto a tiros em uma fuga num campo de milho pelo caçador do FBI, o conhecido investigador Melvin Purvis, que havia ajudado já na morte de Dillinger. Mas os mais famosos, principalmente pela reprodução em filmes dessa época, com certeza foram o casal Bonnie Parker e Clyde Barrow, mais conhecido como Bonnie e Clyde. Foram um casal de criminosos norte-americanos que viajava pela região central dos Estados Unidos da América com sua gangue durante a Grande Depressão, roubando e matando pessoas quando encurralados ou confrontados. As suas façanhas atraíram a atenção do público durante a Era dos Inimigos Públicos, que foi a qual o Dillinger e o Pretty Boy Floyd foram mortos. Embora conhecidos hoje por seus mais de uma dúzia de assaltos a bancos, a dupla roubava com mais frequência pequenas lojas ou postos de gasolinas rurais. Acredita-se que a gangue tenha matado pelo menos 9 policiais e vários civis. O casal acabou sendo emboscado e morto por policiais perto de Siles, paróquia de Benfield, na Louisiana. Suas façanhas foram revividas e cimentadas no folclore pop norte-americano pelo filme Bonnie e Clyde, de 1967, do cineasta Arthur Penn. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a indicação de alguns filmes aqui embaixo, principalmente o filme do Johnny Depp, que eu não sei quem que foi que fez o filme, mas eu sei que tem o Johnny Depp e o Christian Bale, sobre o John Dillinger, a vida dele e a morte. É um filme muito bom. E também tem alguns filmes sobre o Boy Floyd, né? E o Babyface também, que era outro bandido da época. Tem um filme só sobre a história do Melvin Purvis, né? Pra quem gosta de polícia. Tá aí um bom otário pra vocês seguir. E é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.